Olá, gente, boa tarde. Esse é o nosso podcast Éticas Raciais em Focos, aqui na nossa escola Luiz Alvaro de Freitas Menezes. O nosso podcast que ele vai discutir um pouco sobre o que são raízes, dilemas e caminhos para a construção de uma sociedade mais justa e mais ampla para nós. Eu sou o Daniel, estou aqui com meu amigo Francisco, o nosso ex-professor maravilhoso de Sociologia, Anderson Oliveira. E hoje a gente vai se juntou para a gente falar um pouco mais sobre o tema, que é um tema bastante essencial, que é sobre o racismo estrutural, né? Que hoje em dia a gente pode compreender nas nossas escolas, que hoje em dia tem bastante essa parte de racismo, né? E a gente vai entender também um pouco sobre mais como ele opera no nosso dia a dia, qual é a responsabilidade ética de cada um, qual é a parte do Estado diante desses assuntos. Mas antes de tudo, a gente vai entender um pouco mais sobre o que significa o racismo estrutural. Pois existem diferentes casos isolados, né, nas nossas instituições, na lei e principalmente na nossa cultura de hoje em dia, e até nas decisões que parecem ser neutras, né? Também tem. Nosso ex-professor Anderson Oliveira, para o senhor, como o senhor explicaria de forma simples sobre o que é o racismo estrutural para a gente? Bom, boa tarde mais uma vez, Daniel, Francisco. Que bom que eu estou aqui com vocês. Quero dizer da minha alegria de retornar ao Luiz Alvaro, né? No passado a gente esteve juntos na sala de aula e esse ano fui para Fortaleza, que é tipo de sou natural de Fortaleza, mas sinto saudade com certeza. Fiquei muito feliz de receber o convite, tá, Daniel? Desde o primeiro momento eu aceitei prontamente, por mais que eu não tenha respondido rápido, mas na minha mente eu tinha respondido e sabia que eu ia vir. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E parabéns pelo podcast. Eu espero que esse seja o primeiro de vários podcasts que vocês possam fazer, chamando outras pessoas, chamando o pessoal de Choralzinho, aqui da comunidade do Triângulo, que eu sei que também tem outras comunidades. Então eu espero que esse piloto ele seja o começo de uma grande jornada, tanto de vocês, mas também da gestão dos professores. Enfim, é um projeto muito bacana e eu fico feliz de vocês estarem começando esse podcast aqui comigo, né? Que legal estar aqui. E tá com saudade. Bom, racismo estrutural nada mais é que um conceito que ele ganhou muita força com um sociólogo muito famoso nacionalmente chamado Silvio Almeida, né? Ele, dentro do livro dele, Racismo Estrutural, ele começou a pensar que a questão do racismo, ela não é algo que está somente na camada mais visível da sociedade. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando sobre como o racismo ele está permeado dentro de várias camadas, assim, desde a colonização, isso irradiou para as nossas relações sociais, isso vai ser percebido também dentro dos nossos relacionamentos afetivos, vai ser percebido também até mesmo dentro de uma escola, né, assim, por exemplo, como a gente pensa, quantos professores negros a gente já teve, né? Quantos médicos negros por quantos médicos negros você foi constado? Essas são perguntas para a gente ver que, na verdade, a população negra ela sempre esteve marginalizada, ela sempre esteve afastada de decisões de poder, sabe, lugares de prestígio social. E isso não é uma coincidência, isso não é uma falta de mérito, que a gente escuta muito sobre essa palavra, meritocracia. Então, o racismo estrutural é um conceito que vai falar sobre o quanto o racismo está presente nas decisões políticas, decisões pessoais, afetivas e em toda a sociedade. E um detalhe muito importante que o senhor acabou de tocar, né, é a parte relacionada aos médicos, que muitas pessoas dizem que não querem ser operados por aquele médico, determinado médico, somente pela cor, né? Isso também é um grande problema hoje em dia presente na nossa sociedade. O senhor poderia citar alguns exemplos de conceitos desse tipo hoje em dia no Brasil? Bom, eu acho que já foi alguns exemplos, né, assim, para a gente entender essa questão do racismo estrutural. Me sempre chama a atenção, e aí dentro de uma escola aqui da Universidade de Alvaro, mas dentro de várias escolas, da maioria das escolas, né? A gente percebe, por exemplo, que a gestão, o núcleo gestor da escola,
geralmente é formada por pessoas brancas, né? E as pessoas negras, elas não estão nesse local. Mas, né, se a gente for pensar na realidade da Lisete, a gente tem um diretor negro, né? Negro pardo. Então a gente já tem aí uma mudança bem interessante nesse sentido, de perceber essa diversidade racial nesses espaços de poder e de prestígio, como a direção de uma escola. Mas isso não é a realidade de todos os centros, né? Eu fiz uma pesquisa, estou realizando a minha pesquisa de doutorado na UFPB, e lá no Paraíba, um entrevistado falou que dentro das escolas que ele trabalhou, ele nunca teve um diretor negro. Então isso mostra o quanto o racismo estrutural está presente dentro das escolas. Mas se você vê, por exemplo, né, Francisco, assim, o pessoal do Serviços Gerais, prestem atenção, assim, não aqui, enfim, em outros espaços, né? Até mesmo na limpeza das ruas, sendo atendentes nos churrascos, nos restaurantes, né? Isso mostra visivelmente como o racismo estrutural está presente. Mas também a gente pode perceber, e aí eu acho que é interessante também, perceber que os cursos de medicina, voltando para a medicina, né, quando a gente vai ver uma turma de medicina, a maior parte dos estudantes são brancos, né? Porque, né, é um curso historicamente elitizado. Historicamente, para eu fazer medicina, eu preciso ter uma bagagem cultural de estudo maior, né? E aí, quando a gente fala de racismo, a gente também está falando de classe social, né? A gente também tem que pensar de uma forma interseccional, de uma forma pensar que o racismo está ligado com a pobreza. Então, por que a maior parte da população pobre do Brasil é preta? Né? Existe uma relação ali. Então, são nesses espaços da educação que a gente consegue ver, mas também outros, muitos exemplos. Quantos presidentes negros a gente teve no Brasil? Tem. Então isso mostra o racismo estrutural. Bom, agora vamos para o debate central. Perguntas para aprofundamento. Bom, de quem é a responsabilidade ética por combate ao racismo estrutural? Das pessoas ou das instituições? Nossa, boa pergunta, Francisco. Boa pergunta, porque é um trabalho coletivo. Eu não posso chegar aqui e dizer, a culpa é da escola. Jamais. Inclusive, tem uma autora que eu gosto muito, chamada Helene Cavaleiro. A Helene Cavaleiro, junto com a Virginia Bicudo, que é uma autora sensacional, que eu super recomendo todo mundo a ler, a pesquisar, a estudar sobre, ela trabalhou a questão do racismo na escola. Mas ela percebeu que antes de vocês chegarem na escola, existe. Hoje. Que foi? Hoje vocês cantaram a letra. Bom, de quem é a responsabilidade ética por combate ao racismo estrutural? Das pessoas ou das instituições? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque não tem como a gente responsabilizar uma pessoa ou uma instituição. Na verdade, o racismo é um problema de todos. A gente não pode responsabilizar, por exemplo, a escola. Não pode. Claro que a escola tem um papel muito importante, né, de mitigar, de conscientizar, de fazer mais projetos como esse, né, de promover uma sociedade antirracista. Mas existe também a família, né, e aí era justamente isso que eu estava falando anteriormente, que tem duas autoras que eu super recomendo de vocês lerem, levarem para a sala, pedirem para o professor e fazerem projetos sobre ela, que é a Virginia Bicuda, que é uma psicanalista negra, a primeira psicanalista negra no Brasil, e uma das primeiras mulheres que pesquisou a questão racial no Brasil lá na década de 40. Ela percebeu que ela estudou racismo na escola, mas ela fez entrevista com as famílias. E ela percebeu que esses estudantes, muitas vezes, para não dizer sempre, eles vêm da sua casa, aprendem e
levam para a escola esses problemas raciais, né? Eles veem o preconceito racial dentro de casa, né, com seus pais, e isso é reverberado, é reproduzido dentro da sala de aula e dentro da escola de uma forma geral. Então, assim, te responder, né? É os dois. É tanto o indivíduo, ele tem, nós todos, que estamos aqui atrás das câmeras, tem uma grande responsabilidade, mas a escola também tem, assim como a escola, assim como o trabalho, assim como a igreja também, sabe? Essas instituições sociais, elas são dentro da sociologia, o Durkheim, que falava no passado com vocês, ele vai falar sobre as instituições sociais, né? Sobre essa socialização primária que a gente tem. Se a gente não tem uma socialização primária que discuta sobre isso, que não nos ensine isso, a gente vai chegar na escola e vai reproduzir isso, né? E aí a escola também é um ambiente racista, né? A gente também tem que pensar sobre isso. A escola é um direito de todos e de todas, ótimo, mas ela também não é a salvadora do mundo, né? A escola não é a salvadora, ela não tem como ter essa pretensão, não tem nem fôlego para isso. Então, por isso que esse é um papel coletivo, essa é uma responsabilidade coletiva de todos e todas. Pegando um pouquinho da fala do senhor, né, que como o senhor acabou de nos informar, que eram as duas partes, tanto das pessoas, né, que montam uma instituição escolar, como a própria instituição deve tomar alguns pontos relacionados a essa parte quando ocorre racismo. Na opinião do senhor, como uma pessoa bem experiente sobre esse determinado assunto, como o senhor acha que as instituições deveriam como posso dizer, se colocar, se pronunciar mediante este caso ocorrido, né? Como o senhor poderia assim, nos explicar como ela poderia tomar determinadas decisões? Tem várias... É possível várias formas de combater o racismo, né? A gente pode citar aqui que, por exemplo, tem uma lei no Brasil, que é a Lei 10.639 de 2003, que é a lei que obriga as escolas públicas e particulares a ensinarem sobre a cultura afro-brasileira. É um grande avanço, né? E aí eu acho que essa é uma forma, assim, as escolas elas têm essa obrigação, e acho não. Se nós hoje estamos aqui dentro de uma sala de aula fazendo um podcast sobre questões raciais, é por causa dessa lei, né? Então, primeiro, eu acho que a gente precisa de uma legislação que ajude com isso. A Lei 10.639, a Lei 11.645 de 2008, também, que adiciona também os saberes indígenas, porque é muito importante a gente colocar também os povos originários nesse debate. Essas leis, elas são um ótimo avanço. Além disso, a gente tem a Lei das Cotas, né, de 2012. Isso é uma forma também de inserir estudantes, né, autodeclarados principados dentro das universidades federais. Mas existem muitas e muitas formas. A primeira delas, eu acho que é o ponto inicial, é se responsabilizar, sabe? Eu acho que os gestores, a comunidade escolar, falando de escola, né? Ela precisa se responsabilizar, entender que o problema racial é de todos e de todas, né? Não achar que ele não existe, encarar mesmo de frente e dizer sim, nós vamos aqui combater de alguma forma. Então esse é o primeiro passo. Além disso, eu acho que é importante ter um canal de denúncias. Eu acho que essa é uma experiência que a gente está fazendo lá na escola, que é um canal de denúncia dentro da escola. Então tem o QR Code, tem os papéis também no multimeios, tudo na ideia, né? E a gente já tem essa ideia já. Ótimo. Tem tanto essa ideia como até mesmo em alguns determinados passos, a gente já conscientizou a nossa liderança de sala para, quando ocorrer isso, para que os alunos possam se sentir seguros de denunciar para a liderança de classe. Sim. Porque muitos desses casos podem ocorrer dentro de sala, né? E querendo ou não, a nossa liderança aqui da nossa escola Luiz Amando, ela é bastante preparada para esses determinados fatos. Caso ocorram, ele também já tem um apoio tanto da gestão como da coordenação e do diretor, certo? Para que eles possam chegar e dizer que ocorreu isso perante a sala de aula e que a pessoa se sentir mal, porque até então
quando a pessoa acaba sofrendo isso, ela acaba muitas vezes nem querendo ir mais para a escola, né? Que isso também é um caso bastante grave para a nossa educação no nosso Brasil hoje em dia. Então, não, mas eu acho que fazer um canal de denúncia é se responsabilizar, é também criar essas alternativas. Eu achei ótimo essa conversa com líderes. Eu acho que eu que vou pegar ele agora, vou levar lá para a escola, para a gente falar com os nossos líderes sobre isso, porque quem sofre racismo a gente acha que vai enfrentar com incidente, mas quando a gente sofre, e eu estou falando a gente porque eu sofri, a gente fica calado e não sabe nem o que fazer. Então, nessas situações é importante ter um apoio e ter líderes preparados para isso. Bom, agora nós vamos para a nossa segunda pergunta, no caso. Você acha que existe neutralidade quando se trata de racismo? Não. Eu acho que hoje, 2025, não é possível mais falar em neutralidade. Eu acho que a gente já ultrapassou esse momento ideológico. E ainda mais dentro desse momento político que a gente vive hoje. Então, eu acho que todos nós temos muita consciência do que a gente reproduz. Claro, eu estou falando aqui com adolescentes, já são adultos, né? E aí eu acho que a gente tem noção disso. Mas uma criança, talvez, né, reproduza isso sem raciocinar de alguma forma. Muitas das vezes vem em casa, né? Sim, em casa. Esses fatos podem ocorrer, ou então mediante alguns professores, né? Que possam ocorrer, que tem alguns professores que muitas vezes podem cometer, né? Esse tipo de ato, a criança acabar vendo aquilo, assim, como se fosse algo normal e comum hoje em dia na nossa sociedade, né? Então acho que não existe essa neutralidade, acho que todos e todas são bem conscientes sobre isso. Claro que às vezes, o que eu percebo enquanto professor é que o racismo ele é muito utilizado de forma cômica. Você está ali brincando com seu colega e para você se interagir, para vocês fazerem parte do grupo, você acaba também reproduzindo o racismo. Às vezes eu não sei se a pessoa quer ou não fazer aquilo, mas ela faz porque todo mundo faz, eu quero ser da galera, então eu vou fazer também. Então eu acho que pode acontecer isso, mas isso vai ser neutro. Você está escolhendo um lado. Correto. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. O silêncio diante do racismo é uma forma de convivência? Conveniência ou é Conveniência. Conveniência. Isso. Bom, conveniência. O silêncio, né? Eu vou agora pessoal, assim, não pode virar terapia. Delicado, hein? Não, é porque assim, como eu sou uma pessoa tímida, vocês sabem que eu sou uma pessoa tímida, durante muito tempo o racismo ele foi presente na minha vida e eu silenciei, né? Várias situações que não vem ao caso e que não é tão positivo, na verdade, né? Então, a partir do momento que a gente se cala sobre uma situação, a gente permite que isso aconteça outras vezes. Eu entendo as pessoas que não conseguem se manifestar. Por isso que é importante essa rede de apoio que o Daniel falou, né? Porque eu sou uma pessoa tímida, mas eu consigo me abrir com o Daniel, né? E o Daniel pode passar isso para a PDT, a PDT vai passar para um coordenador que vai chegar na gestão. Então, ter essa corrente de apoio, né? essa ajuda é essencial. Mas sim, eu acho que você se calar frente ao racismo, você permite que ele se perpetue. Então, por isso que é importante a gente falar, discutir, debater, tornar a escola antirracista de várias maneiras, porque senão o silêncio vai prevalecer e isso daí não é interessante. Porque também a escola é o alvo principal para racismo, né? Tem muita gente que às vezes para de estudar por conta do racismo, às vezes não se gosta de si mesmo por conta da cor da pele. Autoestima, esse é um ponto bem delicado. O senhor, agora vai dar até uma curiosidade. O senhor, como professor, né, assim, Moreno,
O senhor já chegou a sofrer racismo perante assim, a sua classe, aos seus alunos já? Como eu já falei, né? Eu acho que sim, mas sempre no tom de humor, sabe? Sempre algo engraçado para ser cômico, né? Assim, é um negão, sabe? É um negão, aí eu sou grande, né? Você sabe que eu sou grande, né? Então tem essas questões físicas aí que atravessam a minha realidade, né? Então tem essa questão que eu vejo como um traço racista, assim, porque quando é uma pessoa grande, branca, ninguém fala nada, né? Então a gente percebe essa Por diferença. conta também da intimidade com os alunos, com o professor. Também, né? Por isso que a gente é tão difícil discutir racismo no Brasil. Porque as nossas relações, elas são muito pessoais. Então a gente leva essa discussão, esse preconceito pela conexão mesmo que a gente tem com a pessoa, né? E aí eu vejo muito aqui com vocês, aqui mais mas assim, não é uma realidade daqui, é uma realidade de todo lugar, infelizmente. Bom, agora nós vamos para a nossa quarta e última pergunta. O que significa ter uma postura ética, antirracística no dia a dia? É isso aqui, ó, que a gente está fazendo. Ter uma postura ética contra o racismo é isso. É a gente dialogar, é a gente conversar, é a gente fazer projetos, é a gente mudar, né? Mudar essa estrutura a partir do que a gente tem também. Eu sei que não dá para fazer tudo, né? E eu acho que o selo antirracista, né, que é algo que a Secretaria de Educação funciona, tem esse objetivo, né, de tornar as escolas, trazer o debate para todas as áreas da escola, porque eu acho que o edital é interessante nesse sentido, porque tem ações do multimédia, formação de professores, podcast, música, palestra, discutir sobre religiões de matriz africana. Então, assim, são muitos pontos, ações que trazem o debate à tona, né? E eu acho que isso é ser ético sobre o racismo e se colocar, vou repetir, se colocar como um agente de transformação. Racismo não é algo para ser discutido só com pessoas negras. Racismo é para ser discutido com pessoas brancas, amarelas, indígenas. É uma questão de todos nós, geral. Isso é bastante interessante, que tem como o senhor também está relatando, ela traz várias ideias, né? Assim, para que a gente possa abordar esse determinado tema. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor como professor. O senhor acha que, caso a gente traga brincadeiras relacionadas a esse tema, o senhor acha que isso poderia chamar mais a atenção do público ou isso seria tipo um motivo de chacota para um futuro mais à frente? Não entendi. Eu vou reformular novamente a pergunta. Assim, a gente está falando sobre o racismo, né? O racismo estrutural que acontece em instituições em todo local. Sim. Porque assim, por diversas vezes, muitas pessoas trazem o racismo para conscientizar as pessoas em formas de brincadeira. O senhor acha que isso é correto, não é? O senhor acha que isso chama mais atenção do público? Ou o senhor acha que nesse modo já pode levar como se o racismo ele já fosse mais brincadeira, mais como chacota? Tem um conceito que eu acho bem pertinente, que tem tudo a ver com a nossa conversa, que é de racismo recreativo. O que é o racismo recreativo? É justamente um conceito do Adilson Moreira, um pesquisador brasileiro, que ele vai dizer que aqui no Brasil, né, a gente também estruturalmente, o humor faz parte da nossa realidade. A gente tem aí ícones, vários humoristas. A gente está no Ceará, né? No Ceará também tem muitos humoristas. Então, isso foi muito representado na mídia. Durante muito tempo, né? A gente teve personagens negros. E aí os personagens negros geralmente eram bandidos, era um tipo de chacota. Então o racismo ele tem uma relação muito grande com o humor.
E aqui, como eu já falei, né, devido à nossa colonização portuguesa, a nossa impessoalidade ela não existe tanto, né? A gente é um amigo do amigo, um amigo que consegue ali, né? Ah, sou amigo do Daniel consegue pra mim a ficha da merenda. Não sei nem se aqui ainda tem ficha. É ficha? Não? Só pra gente chamar, né? Ah, voltou, né? Melhor, né? Chato aquelas fichas. Voltando. Então essa questão do racismo recreativo, eu vejo um negativo, na verdade, porque você não discute de uma forma responsável, ética, e você transforma aquilo ali em piada. E a gente agora tem outra questão, que são as redes sociais, né? Assim, as pessoas elas querem gerar likes, elas querem gerar engajamento, elas topam tudo para engajar, né? Então, a partir do momento que eu tenho um conteúdo humorístico sobre isso, que dá um retorno financeiro, inclusive, a pauta se esvazia, sabe? Eu acho que é muito mais importante a gente ter esse debate assim, de uma forma séria. Mas, pensando aqui também um pouquinho melhor, eu acho que discutir sobre de forma humorística pode ser uma maneira de chegar até as pessoas. Chegando nelas é que precisa ter essa responsabilidade. Uma postura. Mas eu acho que pode ser um caminho. Mas eu acho que entendendo que o racismo recreativo ele também é uma forma de racismo tão dolorosa quanto o racismo mais direto, mais objetivo, mais objetivo.